Oi, gente, tudo bem com vocês? Uma ótima tarde a todos vocês que nos acompanham. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa, hoje com o quadro Nosso Jardim. Vamos aprender tudo sobre bonsai, essa arte de cultivar árvores em miniatura. E também teremos um bate-papo super importante sobre comportamento infantil. Tudo isso a partir de agora aqui no nosso programa que já está no ar, chegando aí na sua tela. Tem alguma dúvida sobre esses assuntos? Quer fazer alguma pergunta? Participe do nosso programa enviando a sua mensagem para o nosso WhatsApp. DDD 11, número 3337-5886. 3337-5886. Esse é o nosso número para que você possa participar do nosso programa. E eu sempre lembro, né? Você também pode assistir ao nosso programa no site hittv.com.br. Siga a gente nas redes sociais, a Hit, o nosso programa e também a mim, Maria Clara Leite TV, lá no Instagram. A gente já começa nesta quarta-feira com o nosso quadro Nosso Jardim. Roda a vinheta. A arte do bonsai e como cuidar dele em casa. Bora aprender tudo sobre isso? Quem está aqui com a gente é o McDonald Fernandes, que é especialista em bonsai. Tudo bem? Tudo bem, e você? Bem? Prazer aí. Prazer, Mac. Prazer todo nosso com essas maravilhas, né? Um bonsai mais lindo que o outro. E um mais velho que o outro também. E um mais velho que o outro. Vamos falar um pouquinho deles, então, já pra gente começar, pro pessoal que tá em casa já conhecer um pouquinho, entender um pouquinho. Primeiro explica pra gente, bonsai não é uma plantinha, né? É uma vida. Exato. Não é assim que você fala? Exatamente, gente. Quando a gente resolve ter um bonsai em casa, você tem que entender que isso aqui você tá levando igual um cachorrinho. Sim. Igual um gatinho. Ele vai precisar de água todo santo dia. É cuidado ali em detalhes. Isso, precisa muito. Porque se você esquece de regar, imagina um cachorro sem água. 2 dias, 3 dias. Né? Rapidinho. Ele morre. Então o bonsai precisa regar todo santo dia. Por isso que tem os furos de drenagem embaixo, ó. Tá vendo esses buracos aqui? Aí a pessoa fica com medo. Ai, mas se regar muito vai matar. Não mata. Porque o excesso ele escoa. Então, quer ter um bonsai? Entenda, não é objeto. Não pode ficar dentro de casa. Tem que tomar sol, tem que tomar chuva, tem que tomar vento, tem que tomar frio para ela reconhecer as estações do ano e fechar o ciclo vegetativo dela. Porque é uma árvore. Uma árvore. É uma árvore como qualquer outra, só que cultivada de maneira tal que ela fica pequena, é isso? Exatamente. Mas é exatamente a mesma árvore que a gente planta e que fica gigante. É, um mito que o pessoal tem do bonsai é achar que é uma planta específica para bonsai. Ah, eu quero uma semente de bonsai. Isso não existe, tá? O bonsai é uma arte de cultivar em bandeja, em vaso. Então, essa caliandra, por exemplo, se eu tirar ela daqui e colocar ela no solo, ela vai crescer igual uma doida. É uma planta normal. Aqui embaixo a gente tem jabuticaba, a gente tem cereja anã. Então, assim, são árvores normais. Se eu tirar do vaso e colocar no chão, vai crescer. Ela cresce. Não para mais. Se tirar do vaso e colocar no chão, ela cresce. Cresce. Não é porque ela foi cultivada dessa maneira que ela vai ficar pequenininha para sempre. Não, ela fica pequena porque o vaso é o limitante, né? A raiz ela não tem para onde crescer, o que ela faz? Ela avisa a copa, ô copa, não cresce mais aí não porque não tem espaço aqui embaixo. Vai devagar aí. E mesmo assim a copa ainda cresce um pouco. Aí a gente vai com a tesoura e poda. E vai podando. Todo mês. Deixar ela no shape. Essa daqui que cresce muito rápido, todo mês. As que crescem mais devagar, a cada 2, 3 meses, mais ou menos. Gente, são cuidados especiais que são necessários, então, para cuidar aí, para manter com saúde, para manter bem, né, os bonsais. E hoje o Mac está aqui justamente para ensinar tudo isso pra gente. E como você disse, não pode deixá-lo sem os cuidados devidos diariamente. Por isso que é importante quando uma pessoa vai viajar, por exemplo, ela ter alguém para cuidar corretamente daquele bonsai. E você costuma dizer, né, Mac, que essa pessoa ela precisa saber cuidar. Exato. Né? Porque não é qualquer cuidado, não. Imagina você vai viajar um feriado prolongado. Aí você pede para sua mãe, ô mãe,
Você consegue regar pra mim o meu bonsai? A mãe da gente, ela não sabe fazer a rega. Ela vem... Ai, tá regado. Não. Aí você chega em casa, a planta tá lá. Ah, meu Deus do céu. É isso É aí. a pior sensação do mundo. Então, a pessoa... Porque não é o mesmo cuidado que se tem com qualquer outro tipo de planta. Não. Às vezes, quando tem muita raiz, você demora a rega. Demora até 5 minutos. Nossa, 5 minutos? Isso. Então, o segredo é esse. Tem que pedir para uma pessoa regar e ensinar corretamente. Tem que regar tudo e tem que deixar O vazar vaso água. inteiro até vazar água por baixo. É isso aí. E aí, justamente, né, para ajudar as pessoas, né, que vão viajar a ter os cuidados devidos com o seu bonsai, você criou um hotel para bonsais? Hotel de bonsai. E tem agora o hospital também. Às vezes a pessoa tem um bonsai em casa todo debilitado, chama a gente no WhatsApp lá, Mac, o que eu faço com a minha planta? Doutor Mac, A gente resolve, a gente deixa a planta novinha de novo. consegue recuperar Às vezes, todas? sim. Nem todas. Quando a planta chega lá morta, eu já falo pra pessoa, não. Caixão e vela preta, pode mandar embora que Que horror. não tem não. Não tem mais recuperação. Não tem. Mas boa parte você consegue recuperar. 95% a gente recupera. Consegue recuperar. E aí também, o meu bonsai tá lindo, maravilhoso, e eu quero que ele continue assim. Então, cuida pra mim no seu hotel, Às você vezes a cuida pessoa vai também. viajar, né? Vai ficar um mês fora, vai fazer uma viagem internacional, não tem quem vai regar direitinho. Aham. E aí traz lá pra gente e a gente cuida. Que aí é sucesso, né? É garantido o cuidado. Não, e a pessoa quando vê a planta, né, depois de um mês, com todos os nossos cuidados, nossos adubos... Fica até melhor do que quando Fica, chegou. É isso? Fica porque a gente sabe tudo que a planta precisa, a gente dá ali, tipo whey protein, essas coisas, sabe? Glutamina, creatina, mesma coisa, a gente dá tratamento VIP lá. É isso aí, maravilhoso o trabalho de vocês. E a gente precisa entender, né, como tudo isso funciona, como é que a gente planta um bonsai. Vamos aprender? Lista de material na tela, por favor, diretor. Olha lá, nossa lista de materiais. Vamos usar aqui uma muda de bonsai, um vaso de cerâmica, substrato de bonsai, arame de alumínio, hashi, tesoura, tela de drenagem e um regador. Tá aí a lista de materiais, depois a gente vai colocar toda essa lista bonitinha, direitinho lá no nosso Instagram, @nosso programa. Bora começar então? Bora. Primeiro passo, Mac. Vamos lá. O que acontece? Quando a gente compra uma muda de bonsai, ela vem exatamente dessa forma aqui, ó. Isso aqui a gente chama de pré-bonsai. Tá. Porque veio do produtor, essa planta ela foi cultivada no solo, no chão mesmo, na terra. Depois cortaram-se as raízes, colocou nesse potinho e o pré-bonsai a gente vai tirar daqui, desbastar toda essa terra, tirar toda essa terra e deixar um torrãozinho igual tô mostrando pra vocês. Igual esse que tá aí. Isso. E aí depois... Bem cortadinho. Tem alguma dica aí na hora de deixar esse torrãozinho? O que você tem que tomar cuidado? O que você tem que prestar atenção? A dica é usar uma tesoura boa. Tá. Pra na hora de cortar as raízes mais grossas, não ficar aquele mascado. O corte ele Cortar tem que bem ser retinho. limpo. Tá. O corte tem que ser bem limpinho. Se ele ficar mascado, vai e corta de novo. Então a Legal. tesoura, é legal ter uma tesoura boa. Depois a gente usa o arame de alumínio para amarrar a planta no vaso, ó. Tem que ficar bem firme. Você sabe por que tem que fazer isso? Por quê? Porque sempre vem na nossa casa aquela criança arteira. Ou ela já mora lá na nossa casa. Ou ela já mora, é. Lá na minha casa já tem um, por Oi? exemplo, que já mora lá. É? Que é meu filho, né? Quantos anos? 8. Ai, que belezinha. Agora, você imagina, ou chega aquele vizinho curioso, nossa, que bonitinho. A pessoa sempre pega no tronco. Ou a pessoa meio destrambelhada, que sou eu também, que chuta sem querer. Então, assim, se a planta não estiver presa no vaso, É. o risco de você matar ela é muito grande. Por quê? Aqui, ó, depois de 15 dias, começa a formar as raízes. Tá. Microscopicamente. E aí, se você fizer balançar ela, vai quebrar aquelas raízes. Aí, então, ela vai ter que gastar mais 15 dias para poder refazer crescer de tudo. novo. E nisso você debilitou a planta, porque Tá. ela não tá mandando um nutriente para cima. E você amarra nesses furos que tem por baixo. Isso. Ó. Aqui tem a telinha de drenagem para não fazer a sujeira. O arame vem por baixo nesses furinhos aqui. E aí você dá uma volta, que nem tá aqui, ó. Essa voltinha Amarra ela todinha. tem que ficar bem amarrada mesmo. Tá. Não pode ter dó, tem que apertar.
Essa é a segurança dela, né? Sim, sim, sim. E esse arame, se você quiser tirar depois de 6 meses, pode, porque daí a planta já enraizou, já fez pressão, não tem problema. Mas não obrigatoriamente Não, é necessário. Eu deixo, Tá. Para não ter risco. Depois que você colocou, você vem com o substrato de bonsai. Gente, não pode utilizar terra de quintal, terra pura. Porque o que acontece? Conforme a gente vai regando, não sei se você já percebeu as plantas das mães. Vai regando, passa um tempo, a planta para de crescer. Quando você mexeu na terra, a terra tá fofinha, beleza. Quando você rega, a terra vai assentando, vai compactando. Depois de um ano ela fica dura, aí a raiz ela não consegue crescer. Aonde ela começa a definhar. Então o substrato de bonsai, se você olhar, ó, ele tem caquinho de telha moído e triturado sem o pó. Mostra pra gente aqui na câmera, Vou ó. mostrar. Você que prepara esse substrato. É específico para bonsai. Então, ó, presta atenção agora na receita do Mac, hein, gente? Tá mostrando. Mostrando ali. Peraí. Mas assim, ó. Isso. Assim, sobe mais um pouquinho a mão. Aí. Tá vendo esses caquinhos de telha aí, gente? É para segurar a água. A gente tem pedrisco e a gente tem substrato vegetal. Ou seja, esse material aqui, ó, ele vai começar a degradar e vai transformar em nutriente para a raiz. É isso aí. Você troca isso de tempos em Troca. tempos? Depois Troca, que né? você colocou no vaso, depois de 2 anos, você tem que tirar a planta do vaso, cortar metade das raízes e colocar de novo, para ela continuar desenvolvendo. Tá. Se você esquece... No mesmo, em outro vaso maior? Não, pode ser no mesmo Pode ser vaso. no mesmo. A não ser que a planta cresceu muito, né? O que é transplante? Transforma- É isso? É esse processo ou não? Exatamente. Esse é o processo Exatamente. de transplante. Tirar, cortar a raiz e colocar de novo. Adubo normal não pode, né? Não, eu costumo usar mais orgânico, né? Torta de mamona, farinha de ossos, porque aquele granulado é perigosíssimo. Você errou na mão, matou a planta. Rapidamente. Rapidamente, aquele é sal puro, né? Olha lá, gente. O sal, o Importante, hein? que ele faz quando você joga sal na lesma? O sal, ele tira a água do bicho, então o bichinho morre desidratado. Quando você coloca muito adubo, vai acontecer a mesma coisa, ele vai tirar a água da raiz, aí a planta queima todinha. É isso, gente. Já vou deixar aqui o seu canal, até do Instagram, ABC do Bonsai, não é isso? Exatamente. @ABC do Bonsai, porque, gente, o Mac, ele dá muitas e muitas dicas sobre os cuidados com o bonsai e também na hora de fazer um bonsai aí na tua casa, né? Todos os dias. Em quanto tempo você coloca conteúdo novo lá? Ah, pelo menos 2 vezes por semana. No Instagram é todo dia, eu falo igual papagaio. Olha lá. Então tem muito conteúdo. A gente está fazendo aqui um pouquinho, dando uma aulinha Isso rápida aqui com é o Mac. muito pouco, porque Não é? essa arte ela tem mais de 2.000 anos de história. Então Nasceu na China. Na China. Só que o japonês sabe como é que é, né? Ele melhora tudo, né? É, porque esse nome bonsai é um nome de japonês. Japonês. Mas esse é um trabalho, né, uma técnica que nasceu na China como um artefato de luxo ali, não é isso? Não era nem de luxo. O que acontece? Antigamente existiam as guerras, né? Tá. O que eles usavam de remédios? Plantas. Então eles botavam a planta e chegava lá e cortava para fazer. Aí os nobres visualizaram aquilo, opa, legal isso aí, parece uma arte, parece uma árvore velha. Aí os nobres começaram a fazer. Há 2.000 anos atrás, hein? Olha. E aí depois tinha essa parte luxuosa. Sim, sim. Tinha Existem riachos. várias histórias que eu nem sei se são verdade. É. Por exemplo, no Japão, a família real, quando contratava a pessoa que ia cuidar do bonsai, falava assim, se bonsai morre, você morre junto. Eles matavam o cara. Olha. Isso aí é uma lenda que existe. Se é verdade ou não, a gente não sabe, né? Pode ser, porque olha, gente, é valioso demais. Mas isso depois de cultivado, já bonitinho, crescido. Sim. Esse daqui, por exemplo, tem quanto tempo? Esse tá com 10 anos de trabalho. Deve ter uns 16, 18 por aí. 16 anos, De mais ou vida, né? menos. E já dá para cobrar um valor aí bem significativo, caro, né? Por isso que eu montei o canal para a pessoa fazer o próprio bonsai. Você pode fazer bonsai sem gastar R$1, sabia? Olha lá, O gente. que você faz? Você vem aqui, ó, eu vou cortar um galinho. Vou mostrar para vocês. Corte. Você corta um galho da planta, tira as folhinhas dela e aí você vai
pegar areia, gente. Areia de construção, essa areia que usa, que a gente brincava quando era criança. Você vai Que tem em qualquer parque. Qualquer lugar. Aí você vai colocar numa garrafa PET, faz os furinhos por baixo para drenar e você vai colocar 10 centímetros espetado na areia. Daqui 6 meses criou um monte de raiz. Aí você põe no vaso e começa com arame. Não precisa nem ser o de alumínio. Qualquer arame de fio que você tiver na sua casa, você passa o arame, começa a entortar a planta e você faz de graça. Agora, se você for comprar uma planta de um artista com 10 anos de trabalho, imagina. Tem bonsai que custa mais de $1 milhão. Olha, $1 milhão? De dólares. Que é isso, menino? Lá no Japão o negócio é brabo. E vende? E vende. Olha. Vende. E aqui a gente tem árvores com mais de 50 anos de vida, não é? Tem, essa jabuticaba, por exemplo, tem aquela primavera Pink Pix, ela é velhíssima. Uma idosa já. Você falou da rega, mas é sempre igual? Para todas igual. as árvores? Todas. Não faz diferença? Não, porque assim, é melhor a gente errar pelo excesso do que pela falta. Toda vez que a planta ela fica com sede, que a gente chama de estresse hídrico, o broto dela faz assim, ó. Pum. Tá. Quando a planta, você deu um estresse hídrico nela, ela entra em colapso. Então ela não floresce, ela não frutifica. Ela fala, ai meu Deus do céu, o que está acontecendo? Depois de 6 meses que ela vai voltar ao normal. Então a rega tem que ser diariamente. Nos dias que está ventando muito, aquela ventania, que as árvores estão balançando demais, aí você rega 2 vezes, porque a água, o vento tira mais água do que o calor do sol. Olha só, é importante saber disso, hein, gente? E como você disse, elas precisam ficar expostas ao sol, essas árvores todas, né? Outra coisa, chuva não rega bonsai. 95% dos bonsais morrem por causa de chuva. Minha mãe, eu pedia, mãe, rega a planta pra mim. Ah, mas já choveu, filho. Não, mas choveu. Não, mãe, tem que regar, porque não... Aqui que acontece, a copa do bonsai, ó como você vê, ela é bem compacta, tá vendo? A água não entra. Então a água ela vai escorrendo pro lado. Tá. A não ser que for uma chuva de 1h30, assim, muito forte, aí pode ser que regou tudo. Se não, Mas é melhor não arriscar, né? de qualquer maneira, ainda que tenha chovido bastante, é importante você ir lá e regar. É importante. Todos os dias. Porque o que hidrata a copa da planta, as raízes, elas estão no fundo. Tá. Então, muitas vezes, a chuvinha que deu só molhou a parte superficial. E aí, aonde precisa de água, não tem. E você acha que a planta tá regada. E a planta tá gritando lá, pelo amor de Deus, me dá água. Socorro, não aguento pai, mais. tô com sede. Você sabia que as plantas falam com a gente? É, eu imagino. Eu sou meio doido com essas coisas, tá, gente? Eu imagino. Elas falam. Porque às vezes eu Vi chego... um vídeo seu em que você tava ali, tinha folhinhas nascendo ali num bonsai e você falando com elas como se fossem bebês. Gente, eu sou... Não é? Eu sou muito... Eu amo isso daqui, gente. De um jeito que não dá pra explicar. Mas são lindos demais, só que é isso, é muito cuidado e muita responsabilidade, como se fosse realmente um pet, o seu filho, é seu Exato. filho. Se Não for é? viajar e não conseguir deixar pra alguém regar ou deixar no hotel de bonsai lá, nosso, o que você faz? Leva a planta junto. Agora, se você não fizer nenhuma dessas 3 alternativas, o pessoal sai feriado prolongado e esquece a planta lá. Quando volta, aí me chama lá no WhatsApp, que me salva, o que eu faço com a minha planta? Eu falei, isso aí. Aí é aquela coisa, às vezes tem salvação, às vezes não. Vamos seguir aí, então aqui mostrando... Vamos. Esses cuidados, você falou de tudo isso, mostrou aí como é que a gente começa o cultivo desse bonsai e você tem aqui o regador. Sim. Aqui eu vou completar o substrato primeiro. Porque Bora lá. Ele tem um negócio bem bacana aqui, um detalhezinho. Esse substrato a gente vai colocar aqui, ó. Vai preencher bem. E o segredo pro bonsai ficar bem preso, eu chamo no canal do YouTube Momento Chuchadinha da Balada. Você vai pegar um hashi, pode ser qualquer hashi de bambu mesmo. Eu gosto do alumínio porque o de bambu não dura nem uma semana. Exatamente, esse daí não estraga, né? Não, aí você vem aqui, ó, e vai chuchando a terra entre as raízes, ó. Tá. Não é só colocar por cima. Então você chucha aqui bem, vai apertando com o dedo junto, ó.
Tá vendo que o substrato abaixou? Vamos lá, completa de novo. Outra coisa que fica bonito também no bonsai é você andar pelas calçadas aí, no quarteirão de casa, e pegar musgo desse de calçada. Aí você põe em cima, fica parecendo a graminha Fica lindo. de uma colina. Ali tem. Esse aqui já tá formando um musgo, ó. Aí você vem aqui, ó, e xuxa bem. E tem que ficar bem apertado. A planta não pode se mexer. Tem que colocar bastante aí, então. Ó, tá vendo que eu xuxei já? Abaixou? Sim. Põe mais. Eita. É pra quase ultrapassar a borda, então. Isso. Essa é a ideia. Para iniciantes, quais seriam as principais árvores aí, as mais Ótima fáceis de pergunta. cuidar ou as menos difíceis? Então, isso que eu falo para as pessoas, porque quando a gente começa no bonsai, eu comecei errado. Eu comecei com pinheiro. Porque pra gente, né, que assistiu o filme Karate Kid, vê aquele pinheiro lá, fala, nossa, eu quero um bonsai de pinheiro. É esse aí que eu vou cultivar. Só que começar pelo bonsai de pinheiro, o que acontece? Faz de conta que você não sabe dirigir. Aí eu te levo numa autoescola e os caras colocam você numa Ferrari. O que vai acontecer? Vou bater. Vai dar ruim. Certeza. Porque a hora que você pisar, o carro já sai que nem doido. O pinheiro é a mesma coisa, ele é chato de cuidar. Precisa de muito cuidado com cauda para tirar fungo, para tirar ácaro. Se você errar demais na poda aérea, que é a poda da copa, você mata a planta. Se você errar demais na poda da raiz, você mata a planta. Então, assim, meu conselho para quem vai começar. Começa com caliandra Que é ou essa. ligustrinho. Essa daqui também é legal para começar. Ótimo. São dois tratores que, quando a pessoa começa, é engraçado. A pessoa, ela tem uma planta só. Aí, ela fica assim na planta, ó. Ai, cresceu um brotinho. Aí, E beleza. aquela ansiedade, né? Mas é natural isso, porque você quer mexer na planta. Aí você fica ali olhando de novo. Ah, quer ver. Ah, tá, eu vou ter que podar. Então, se você podar demais o bonsai, você mata ele também. Então, o ideal é que a gente deixe crescer pelo menos uns 10 centímetros pra gente podar. Tá certo. Porque na ponta são formados hormônios, né? Citocinas, citocininas e auxinas. Então, elas vão descer para a raiz. Se a gente não deixar esse ciclo se completar, a planta debilita. Então, caliandra, ligustrin é perfeito. Ah, inclusive, eu desenvolvi um kit para quem quer começar, tá? É o Que kit bacana. Meu Primeiro Bonsai. Você recebe a muda, o vaso, o hashi, o arame, a terra, tudo e a aula grátis também para você fazer o seu bonsai na sua casa. Olha que bacana, é importante, né? Mais informações lá no ABC do Bonsai, certo? abcdobonsai.com.br. Isso aí. E agora, chegou a hora de regar, então? Exato. Tá aqui o regador. A rega, gente, ela tem que ser abundante, ó. Tem que ser no vaso inteiro. Vou fazer uma sujeirinha aqui, hein? Não tem problema não, depois Ó. a gente limpa. Vem aqui, vai do outro lado. Tem que regar todo o espaço, ó. Ó como o substrato ele já começou a baixar de novo. Aí o que a gente faz? Coloca mais um pouquinho, não pode ficar. Não pode ficar Não pode ficar buraco. baixo, tem Não. que ficar bem acima do nível aí mesmo, Exato, né? no mesmo nível do vaso, ó. No mesmo do jeitinho que eu nível. tô fazendo. Porque E aí, se senão, amanhã por acaso for regar e sentir que baixou, coloca mais um pouquinho, coloca é de isso? novo. O substrato de bonsai, ele não tem prazo de validade, né? Então você pode guardar ele por 20, 50 anos que vai fazer a mesma coisa. Não mofa, não? Não. Ah, agora sim. Aí, provavelmente, quando vier uma chuva, a chuva ela já desce com mais força. Então, se for uma chuva lateral, vai bater e vai baixar mais o substrato ainda. Completa ele até ficar no nível. Porque aqui a gente garante que a planta vai ficar 24 horas hidratada. Tá. Se tem pouquinho ali substrato, você não completou, já diminui aquele tempo. Além dos que você já falou, nesse começo, né, quando a pessoa ela pega ali o seu primeiro bonsai, quais são outros principais erros que ela comete? Que você já pode trazer aqui pra gente, pra já deixar essa orientação pra quem tá acompanhando a gente. O mais complexo é a rega. É a rega mesmo. Pra gente aprender a regar um bonsai demora mais ou menos 1 ano. Oi? 1 ano, não é só colocar a aguinha aqui não, gente. A gente tem que aprender a observar. É um ser vivo. Tá. Então, por exemplo,
eu vou regar hoje. Aí começou a ventar, o broto baixou. Opa, precisa de mais água. Então você vai aprendendo, ó, dia de vento eu coloco mais água. Dia de muito calor. Quem mora em apartamento, para matar a planta é muito fácil, porque lá em cima, do 15º para cima, é muito vento. Então a pessoa rega, mas eu reguei meu bonsai. Falei, tá bom, mas você que andar que você mora? Aí eu já descobri na hora. Então é muito vento. Mas precisa da exposição ao sol. Tem que ter. Dá para cultivar no apartamento? Numa sacada dá, numa janela que o sol bate diretamente dá. O importante é que o sol tem que bater na folha para fazer a fotossíntese e a planta florescer, frutificar. Isso o período todo em que o sol estiver brilhando ali naquela janela, por exemplo. Exato. Quanto mais sol a planta tiver, mais saúde ela vai ter. Tá certo. Outra coisa que as senhorinhas, quando chega lá, me deixa de cabelo em pé, mesmo sem ter cabelo, ó. Quando chega, mas tava chovendo um monte de dia, eu tive que tirar da chuva, coitadinha. Eu falo, meu Deus, mas a planta precisa daquela chuva. A água da chuva, ela tem mais nutriente do que a água da rua. Por isso que você já percebeu quando vem aquela chuvarada boa, você olha para as plantas, tá aquele verde brilhante, assim, vibrante. É isso, a água da chuva ajuda o bonsai. Tem que molhar também as folhas? Não precisa. Se a pessoa morar num apartamento que não bate chuva, aí eu aconselho uma vez por mês, pegar essa planta, colocar no tanque e bater um jato de água, como se fosse lavar o quintal. Sabe que você pega a mangueira, aperta ali em cima? Para quê? Isso. Para tirar aquela fuligem, para tirar a poeira das folhas. Porque as folhas é que nem a nossa pele, né? Ela respira. Tá. Se você não deixar ela respirar, vai dar ruim. É isso aí. Próximo bloco a gente vai começar a podar, pode ser? Bora. A gente já tem... Ó. Esse bonsai que tá aqui no canto é? É o cerejanã. Cerejanã. Tá bem cheio. Já tá no momento de podar mesmo. Já. Quantas vezes por mês você poda ele? Essa daqui uma vez a cada 2 meses. Uma vez a cada 2 meses. Essa daqui é todo mês, ó. Todo mês tá podando? Todo mês. A gente já pode pegar, então, pra mostrar. Pode ser? Já vou trazendo pra cá, você pega lá na frente pra gente. Ó, gente, muita atenção a partir de agora, porque Mac vai nos ensinar a podar o bonsai. Olha o tamanho desse, gente. Lindo, né? Quantos anos tem? Esse aqui eu não sei te dizer, mas ele tem mais de 20. Mais de 20 anos esse bonsai. E sabe o que é legal? Quando ela floresce, que ela dá fruto, meu Deus. É uma loucura, porque lá na loja eu fico olhando, às vezes eu nem consigo comer a fruta. Porque quando não é os passarinhos, é os funcionários. Ou é meu pai, né? Meu pai, ele adora comer as frutinhas também. Tá certo, minha gente. Então fica aí, não saia daí, que em poucos minutos nós já voltamos com a poda do bonsai e mais informações sobre essa arte milenar, gente. Até já. Já estamos de volta com o nosso programa e o nosso quadro Nosso Jardim. Estamos hoje falando de bonsai, o cultivo das árvores em miniatura. Quem está aqui com a gente é o McDonald Fernandes, que é especialista nessa arte, já falou muito de bonsai pra gente e a partir de agora vai nos ensinar a podar essas árvores. Bora lá? Agora é a hora da mão na massa. Vamos lá então, Mac. Primeira coisa que a gente tem que ter na nossa mente, como que é uma árvore velha? Você olha na campina, quando ela está sozinha, ela forma sempre um triângulo na sua copa. Então a gente tem que imitar isso também. O bonsai, ele é uma arte que está viva, uma arte viva. Então ele nunca vai parar de crescer durante a vida inteira. E você vai ter que entrar com a tesoura para podar. Como que a gente faz? Eu trouxe uma planta aqui que a gente fala que está descabelada, para deixar ela no shape. Então eu vou imaginar aqui, ó, qual câmera tá pegando? Aqui, ó, essa linha imaginária, exatamente aqui, ó, e ó, o que tiver fora da minha linha imaginária, eu corto tudo. Não pode ter dó, viu? Nossa, o pessoal tem dó. Eu tenho dó de podar o bonsai. Não pode, porque se você deixar o bonsai muito descabelado, o que vai acontecer?
ela vai desidratar demais nos dias de calor, porque ela vai ter muita folha para transpirar. Então, a poda, ela é necessária para a saúde da nossa planta. E o que define a saúde da planta, hein? O que diz que ela é saudável realmente, que ela é de boa qualidade? Quando ela está florescendo e frutificando. Tá. Então, quando a planta ela não sofre nenhum estresse hídrico, ela nunca passou sede, ela dá as flores e ela frutifica normalmente. Uhum. Mas se a pessoa for comprar um, por exemplo, o que ela tem que observar? Primeira coisa, não comprem pinheiros. Já falou aqui do pinheiro não, antes, mas não né? é só por causa disso, não. É porque o pinheiro, você não sabe se ele está morto ou não. Então, às vezes você vai naqueles grandes supermercados, aí você vê aquele bonsaizinho lá, você compra, aí passa um mês, a planta começa a morrer e você acha que foi você que matou. Não. Às vezes você comprou a planta morta. Não guarde essa culpa. Não guarde. Olha então que tem muita beleza. gente que acha o bonsai difícil porque comprou e a planta morreu. Na verdade, às vezes nem foi a pessoa que matou. Já estava morta. Tava, e o pinheiro ele demora 30 dias para mostrar que morreu. Você imagina. Você vai cortando tudo aí na linha imaginária, virando e continua cortando na linha imaginária. É, a tesoura nervosa tá atacando aqui hoje. Ó como ela já... Aí você passa a mão, ó, para tirar as folhas que... O Mac falou que ele é o Eduardo Mãos de Tesoura, é isso? Ó, aqui já tá começando a ficar bem bonitona, ó. Agora a gente vem pros acabamentinhos, é tipo cortar cabelo, gente. Tô vendo. E aí você vem aqui, ó, o que tiver muito pra cima, você vem, poda. Olha como vai ficar bonitinho. 10 minutinhos você poda uma planta grande. Se for planta pequena, menos tempo ainda. Então, bonsai não é difícil. Mas podou uma vez, deixa quieto isso daí, só vai voltar a pensar em poda daqui 1 mês e meio, 2 meses. Essa planta aqui, 2 meses. Tá. Agora, se é uma caleandra, daqui 1 mês você já tem que podar, não tem jeito. Quando a pessoa ela adquire ali um bonsai, ou mesmo que ela produza, é importante que ela busque mais e mais informação, né? Sim. O bonsai, eu costumo falar que você nunca vai saber fazer bonsai. Porque você está sempre estudando, sempre evoluindo. Quando você acha que sabe alguma coisa, você descobre que não sabe nada. É isso aí. Olha só, algumas perguntas chegaram aqui no nosso WhatsApp, a produção me mandou, 33375886, DDD 11 é o nosso número para que você possa participar. Pergunta da Érica, ela diz o seguinte: gostaria de dicas de rega da jabuticaba, porque eu ouvi dizer que ela é muito delicada em relação a isso. Agradeço a ajuda, a Érica. Jabuticabeira, gente, ela adora muita água. Tá. Então, a gente tem que regar o máximo que a gente conseguir. Ela não tem esse negócio de sensível à água, não. Ela precisa de muita água. Porque onde que ela nasce naturalmente? Perto de beira de rio, onde tem muita umidade no solo. Então, se você deixar a planta com pouca água, ela vai ficar ali definhando. É isso aí, mas vale para todas também, né? Para todas, mas a jabuticaba é mais. Ah, é mais. Se você não der bastante água em abundância, ela não dá frutinha. Então, tem gente que está tentando ali fazer a jabuticaba florescer e frutificar, não consegue porque não rega direito. É isso aí. Pergunta da Larissa. Ganhei uma caliandra. Gostaria de saber quando preciso fazer o transplante dela. Ó, uma dica, Larissa. Olha embaixo do seu vaso, você vai ver a telinha de drenagem. Quando você perceber que está saindo um monte de raizinha aqui, tá na hora de fazer o transplante. Você quer ver como que a planta fala com a gente? Quando ela tá com sede, os brotos abaixo assim, ó, ela tá gritando, pelo amor de Deus, me dá água, eu preciso de água. Começa a aparecer raiz embaixo. A raiz embaixo é porque já não tem mais substrato, tem que colocar substrato novo. Ah, mas demora também, né? Ah, essa espécie aqui, que ela é muito rápida, 2 anos. Essa aqui, cada 4, 5... Ah, é mais tempo ainda. Tem pinheiro que demora 6, 8 anos para transplantar. Olha. Porque o crescimento radicular das raízes é muito devagar, muito lento. Porque está limitado pelo espaço aí do vaso, né? Exato. Ah, uma coisa que a gente esqueceu de falar é sobre a adubação, viu, gente? Ah, é verdade. A planta, quando ela tá no vaso, ela tá confinada. Então, quem é que dá comidinha para ela? Nós. Somos nós. Por isso que tem esses negócios aqui, ó, que inclusive eu deixei para mostrar para vocês, que tá feio, é o adubo. E vocês sabiam que a planta é um ser inteligente? Olha que legal. Ó, deixa eu virar aqui mais um pouquinho. Ó,
Olha aí. Ó, eu vou puxar aqui, ó. Esses saquinhos olha a raiz, aí são os adubos. Olha a raiz. Ela vem buscar o nutriente, ela sabe da onde que tá vindo. Olha que bacana. Olha, mostra aqui pra câmera agora. Ó, essa daqui? Isso. Olha lá, gente. Olha isso, gente. Olha lá a raiz vem Vira buscar. de ladinho pra ver a raiz, olha. Olha isso. Então, se a gente não ficar trocando o adubo de lugar, o que acontece? A raiz entra lá dentro e rasga o saquinho. Olha. Legal, né? Ah, e esse arame aqui a gente usa por causa dos passarinhos. Porque senão eles levam embora. Não, é que enche de bichinho aqui, eles ciscam, jogam o adubo pra fora pra comer os bichinhos. E aí não nutre a planta. Não permanece, né? E como Olha eu amo só. a natureza, eu não vou fazer mal pros bichinhos, né? A gente tem aqui a pergunta da Jamile. Obrigada, Jamile, pela participação. E de todos vocês que participam aqui do nosso programa, DDD 11, número 33375886 é o nosso WhatsApp. A Jamile diz o seguinte: meu bonsai está com folhas amareladas. O que pode estar acontecendo? Qual é o nome dela? É a Jamile, mas ela não falou qual é o bonsai. Ah, então, ó, o que acontece? Ela vai se preocupar quando a quantidade for muito grande. Por exemplo, aqui, ó. Esse ligustrinho, ele tá com algumas folhinhas amarelas, mas na parte de dentro. Tá vendo? Então, assim, é normal um pouco de folha amarela. Tá. Uns 3 a 5% bacana. Agora, se tá todas as folhas amarelas ou marrom, se tiver marrom é porque tá morta. Agora, se tiver amarelado, pode ser que ela tá com algum fungo, alguma doencinha, alguma praga ali. Quais são as principais doenças e pragas? Ah, tem várias. Cochonilha de carapaça, pulgão, todas essas bichinhas que impregnam nas nossas plantas, pega no bonsai. Ácaro, nossa, dá cara, broca. Às vezes você tem um bonsai lindo, coisa mais linda de Deus. Aí seca um galho do nada, você fala, meu Deus do céu, o que aconteceu? Aí você vai vendo, começa a planta a secar. É uma broca que ela tá lá dentro comendo a planta. E dá pra curar? Às vezes, quando você vê a tempo, dá. Por isso que você tem que observar todos os dias o seu bonsai, ver se tá tudo certinho ali com ele. Todos os dias. Se não tiver certinho, leva no hospital. Isso. É isso? E você sabe o que é mais gostoso? De manhã, o que eu faço? Eu preparo ali minha xicrona de café com leite. Às vezes eu nem como nada. Eu vou lá, olho nas plantas. Bom dia. Tá tudo bem aí? Eu vou olhando. Suas filhas, né? Sim, é o meu momento de terapia. E aí, tem gente que fala, inclusive, que o cultivo do bonsai é realmente uma terapia. Alivia até os sintomas de depressão, de ansiedade, de estresse. É isso mesmo? Já recebi vários e-mails de gente que saiu de depressão, de ansiedade, saiu das drogas. É sério? Muita gente. Porque às vezes a pessoa tá muito brava, às vezes a pessoa tá estressada. O que ela faz? Ela senta com o bonsai dela e aí ela chega ali, ó. Aí vai cortando um E ela pedacinho por esquece pedacinho. dos problemas, ela esquece de tudo, às vezes esquece até de comer. Quantas vezes a minha esposa, e aí, você não vai comer hoje, não? Não, tô indo, eu esqueço da hora. Então, assim, você sai dos problemas, você sai daquele estresse. É muito bom. Ó, mais uma perguntinha que chegou aqui da Thaís. Ela pergunta: quanto tempo em média leva para um bonsai ganhar aquele ar de árvore antiga? Aí vai Depende da espécie. Não, vai depender do conhecimento da pessoa. É mesmo? Se ela entrar no meu canal lá no YouTube e maratonar um monte de vídeo, aí ela vai fazer rapidinho, em torno de pelo menos 6 anos, é o mínimo, para se ter um bonsai bonito de verdade. Menos de 6 anos não dá. Isso com conhecimento. Se você não tiver conhecimento, aí vai demorar muito mais. Com conhecimento, paciência e realmente... E determinação, disciplina. Porque se esquecer de regar... Realmente ter essa responsabilidade como se fosse um filho. Exato. É isso aí, gente. É muita responsabilidade. Logo no começo do programa já falamos aqui. É uma vida que deve ser cuidada todos os dias, com todos os detalhes, com toda a atenção, não é isso? Cuidada e respeitada também, né? Porque quer ter um bonsai? Tenha na sua mente. Você vai ter que cuidar, vai ter que regar. E quando você viajar, como é que fica? É isso aí. Olha só, mais uma pergunta aqui, chegou aqui, da Maria de Lourdes Mesquita, de Itapuranga. Obrigada, viu, Maria? Beijo. Olha só, ela quer saber, o bonsai gosta de sol pleno? Exatamente.
Quanto mais sol a planta tiver, melhor é para ela. Pode estar com calor de 40 graus. Quando a planta está com muito sol, as pragas não vêm. Tá. Então, é uma defesa delas também. Então, aí a pessoa pega a planta e põe lá na sala. Minha mãe fazia isso, eu queria morrer. Falava, mãe do céu, a planta não pode ficar aqui nessa... Ah, mas é tão bonito, filho. Mas não pode, mãe, a planta tem que tomar sol. E eu catava a planta e levava, ela ficava brava comigo. É isso aí. E aí agora eu quero entender por que dar um bonsai de presente. Por que pergunto isso? Porque vi uma postagem sua do Dia Internacional da Mulher falando do significado do bonsai, gente. E aí você escreveu, bonsai é símbolo de força, paciência e equilíbrio. Um ótimo presente para a mulher que tem essas características. É isso? Exatamente. E outra coisa, além disso, quando você dá um bonsai de presente para uma pessoa, você está dizendo que você quer ter a amizade dela para a vida toda. Olha que bacana. Porque o bonsai, ele não morre fácil, gente. Se você cuidar bem do bonsai, ele vai passar para os seus filhos, para os seus netos e vai. Tem bonsai com vai mais de passando 500 de anos de geração para idade. geração. Olha que bacana. Tem um bonsai no Japão lá que tem 500 anos de idade. Olha. Gente, quer saber mais sobre bonsai? Entra lá no Instagram do MEC, que é o @ABC do Bonsai, e tem o site bonsai, abcdobonsai.com.br. Você disse também, né? MEC, amém. Muito obrigada, viu? Obrigado, você. Por tudo que você trouxe pra gente. Acabou aqui o nosso tempo. Já fica o convite para uma próxima. Pode me chamar que eu venho. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado. Bem, agora nós vamos a um breve intervalo e já voltamos com muito mais. Continue com a gente. Já estamos de volta com o nosso programa. Ótima tarde a você que está chegando agora com a gente. Já tivemos um conteúdo super bacana aqui no nosso programa. Nós falamos sobre bonsai, essa arte milenar do cultivo de árvores em miniatura. Se você perdeu, você pode rever esta edição do nosso programa no YouTube, Hit TV Oficial. Entra lá, acessa a playlist do nosso programa e você consegue rever todos os nossos conteúdos. A partir de agora, o assunto é comportamento infantil. Tem alguma dúvida sobre esse tema? Já pode mandar sua pergunta para o nosso WhatsApp, DDD 11, número 3337-5886. O número está aí na sua tela para que você possa participar. Comportamento infantil, quem vai falar sobre esse tema com a gente é a Fernanda King, que é neuropedagoga, palestrante e escritora. Muito bem-vinda aqui ao nosso programa novamente. Obrigada, um prazer estar aqui hoje. É sempre muito bacana a gente poder falar desses temas que eu acho que para as famílias, que eu, por exemplo, quando fui mãe, há 12 anos, a minha filha está com 12 anos, bem no iniciozinho, eu me sentia muito perdida. Então, ter acesso a esse tipo de informação, acho que é uma luz, às vezes, para quem está meio ali sem saber o que fazer, né? É, com certeza. Eu acho que a gente centra, se encontra, daqui a pouco a gente se perde de novo, como mãe, daqui a pouco a gente centra, se encontra, daqui a pouco a gente se perde de novo. É um eterno... Porque não é fácil ser mãe, não. Não, é um eterno errar, tentar de novo, aprender, reaprender, não é fácil. E eu falo sempre uma coisa, a gente estuda tanto para ter uma profissão, né? Às vezes um médico estuda 10 anos, um advogado estuda 5, 6 anos. E para a maternidade, para a paternidade, quanto tempo a gente dedica de estudo? Uma vida. Na prática, né? Não é? Mas não tem um curso antes preparatório. Então, Não. a gente vai fazendo enquanto ali a criança está crescendo. Por isso que eu acho que a gente erra tanto. Mas Vai aprendendo enquanto erra. enquanto erra. Mas eu acho que tem hoje acesso à informação tanto na internet, com Sim. muita coisa errada. Sim. Que eu vejo aí gente que vende até curso, não é nem informação gratuita, vende curso com informações que eu fico meio... Às vezes a pessoa não tem nem formação na área, é mãe, aprendeu ali na prática e começa a vender curso, que eu acho um pouco errado. E tem gente muito boa, psicólogos, pedagogos também, colegas meus de profissão, que entregam um conteúdo bacana. Coisa que quando a minha filha nasceu, estava começando ali as redes sociais a explodirem. Eu não tinha tanto esse acesso. E a rede de apoio virtual. Sim. Eu acho que é uma mãe comentando com a outra, às vezes mães atípicas que encontram em outras mães um alento,
Então, eu acho que a rede social ela tem coisas ruins e ela tem coisas boas. Sim. E a gente tem que aproveitar o lado bom. É isso aí. A gente trouxe a Fernanda King, né, que é essa especialista neuropedagoga, para falar sobre esse assunto e trazer informação de qualidade. E eu já começo, Fernanda, com uma frase que eu vi num post lá no seu Instagram. Estava escrito o seguinte: se a gente quiser um dia mudar o mundo, a única maneira é investindo e respeitando a infância. O tema que tenho mais carinho e mais vontade de falar para o mundo é esse: salvem as crianças e vocês estarão salvando o planeta. Eu começo nosso bate-papo com essa frase que eu achei super importante, que tem tudo a ver com comportamento infantil e como nós, pais, professores, estamos lidando com as nossas crianças. Gostaria que você comentasse. Eu sempre falo que tem uma máxima, né? É mais fácil construir uma casa do zero do que reformar. Sim. Que reformando você vai mexendo ali em umas coisas, vai achando outras, você achava no início da obra que não tinha que fazer. É tipo fazer a terapia, né? Você vai remexendo e vai achando mais coisa ali para tratar. Então, as crianças, se a gente investir em primeira infância, isso aí tem até um cara que ganhou o prêmio Nobel, chama James Heckman, que ele fala disso, que o investimento em primeira infância você reduz violência, você reduz gravidez na adolescência, você melhora os índices de um país investindo em creche, educação infantil, programas de apoio à maternidade, programas para que essas crianças até comam melhor, porque a gente tem um problema aqui no Brasil que é estrutural, saneamento básico, alimentação, tudo isso influencia numa pessoa que está começando ali a se formar, nesse ser ali que ele precisa não só de nutrientes, mas de afeto, de estímulos adequados e corretos naquela primeira infância. Então eu gosto muito de falar disso, porque eu acredito demais que se a gente quiser uma mudança a médio e longo prazo, a gente tem que começar com a criança pequena. Não é que o adolescente esteja perdido, mas se você começa desde a base com princípios, valores corretos, amor, menos trauma. Zero trauma não existe, tá, gente? Zero trauma não tem como. É mundo da fantasia. E olhe lá, porque até na fantasia tem trauma. Se a gente pudesse não errar tanto com as crianças pequenas, a gente teria um futuro melhor. Quebrar algumas cadeias, sabe, de abusos físicos, psicológicos, sabe? Que as pessoas vão passando de geração em geração, às vezes sem perceber. Às vezes repetindo comportamentos que era para, né, a humanidade estar evoluindo. Ah, mas minha mãe fazia assim, meu pai fazia assim, ah, eu apanhei e não morri. Não morreu, mas está cheio de trauma. Não morreu, mas está cheio de problema aí mal resolvido que precisa tratar. E é muito mais difícil você tratar depois, né? Se você não fizer, né, isso com a criança, você não vai precisar tratar no futuro. Trabalhar corretamente a infância, então, significa reduzir danos. Reduzir danos e melhorar os estímulos. Eu acredito muito que a educação infantil também ela precisa melhorar muito. A gente tem índices, por exemplo, de analfabetismo funcional, né? Aquela pessoa que até lê, mas ela não interpreta texto, ela não entende nada do que ela está lendo, ela tem aquela leitura mecânica, para a gente falar de uma forma aqui popular. A gente tem problemas de matemática gravíssimos no Brasil que a gente resolveria ou melhoraria com uma educação infantil melhor. E não falo aqui de você forçar uma alfabetização precoce da criança, não tem nada a ver com isso. É você dar os estímulos durante a primeira infância para que essa criança crie base e isso ajude durante toda a vida escolar dela. Então, se essa criança na creche, ela tem boa alimentação, ela ouve histórias, ela começa a contar as coisas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6... Isso tudo, para quem entende de neurociência, sabe que quando ela chegar na hora de alfabetizar, quando ela chegar na hora de fazer uma conta, ela vai ter criado a base. Os neurônios dessas crianças terão feito as sinapses, as conexões necessárias, a base está formada para um futuro escolar bacana. Como a gente aqui no Brasil tem gente, erroneamente, que defende que a criança pode ir para a escola mais tarde, que tem que ficar com a mãe sozinha em casa. Ainda bota a culpa na mãe, né? Se a mãe precisa trabalhar, coitada, né? Meu Deus, eu não posso ficar com meu filho. Então tem gente falando isso de besteira aí na internet. Tem gente falando que, né, até médicos, porque vai para a escola cedo, vai pegar doença. Tem gente defendendo homeschooling. Eu acho que cada caso é um caso. Se você tem um caso que você realmente precisa que essa criança fique em casa, é uma criança que tem questões aí de saúde gravíssimas, pode até ser. De resto,
lugar de criança é na escola, mas na boa escola. A escola tem que ser boa também. É isso aí, é sobre isso, né, que eu quero te questionar, né? A gente sabe que a responsabilidade da educação dos nossos filhos é nossa, dos pais, dos responsáveis, né? Sim. Das pessoas que cuidam daquela criança na família. Mas a escola também tem uma parcela de cuidados aí com essa criança, né? E eu acho que você sente isso na tua pele, porque você é fundadora de uma escola, né, Fernanda? E eu vi que numa palestra sua, em que você fala que quando você pensou em criar uma escola, em fundar uma escola, a sua mãe te questionou, mas vai cuidar do filho dos outros, né? Dos filhos dos outros? E a sua resposta foi muito bacana, né? Eu gostaria que você falasse sobre isso. Na verdade, eu brinco, né? Eu falo, eles acabam se tornando um pouco meus. Mas é importante a gente ressaltar o limite. Isso. De onde vem a educação de casa, e ninguém da escola está querendo tomar esse papel, não. Muito Sim. pelo contrário, o professor está exausto porque ele tem feito esse papel que não é dele. Exatamente. Então, eu queria saber qual que é o limite, qual que é o papel da escola no comportamento infantil. É cada um no seu quadrado. Eu acredito muito que valores, religião, crenças, isso é da casa. Cada um tem a sua. Inclusive, a escola é um lugar onde você tem que aprender a respeitar essa diversidade. Onde você vai conviver com todo tipo de pessoa e essas pessoas têm que viver em paz e harmonia na teoria. Na prática, a gente sabe que não é exatamente isso que acontece. E o professor, ele vai entrar com conhecimento, ele vai entrar com as habilidades, que é o que eu estava falando, por exemplo, na primeira infância. O professor vai estimular que recorte, vai estimular que brinque com massinha, vai ter uma aula de musicalização, que você não vai ter em casa. Você vai? É toda a família que consegue contratar um professor de música? É toda a família que tem tempo, né, para ensinar alguma coisa Vontade, extra ali porque às pra vezes criança? eu vejo que mãe, esse pessoal aí que fica defendendo, a mãe tem que ficar em casa com a criança até os 4 anos. Gente, às vezes ela não tem paciência. Então vamos trabalhar com a realidade? Não é melhor essa mãe menos horas, com paciência, olhando no olho, do que no celular o dia inteiro, do que aqui em home office, fingindo que está olhando a criança, não está dando atenção nenhuma? Não era melhor estar na escola, aprendendo alguma coisa de produtivo, enquanto esse cérebro está jovem e precisa desses estímulos? Então, o que precisa ficar muito claro, e eu acho que tem se confundido um pouco na sociedade brasileira, é ou terceiriza-se e deixa para a escola tudo, para a escola fazer, ou nada. As pessoas são muito radicais, elas são muito, você vê isso até na política, polarização, né? Ou é 8 ou é 80. Né? Se essa criança vai 4 horas para a escola para a socialização, para o estímulo adequado, que só a escola pode promover, e no resto do dia ela está em casa com a família ou está com uma cuidadora, que maravilhoso. Para a mãe que precisa deixar o dia inteiro, tá tudo bem também, gente. Vamos respeitar as individualidades e a necessidade de cada ser humano, né? É aquela brincadeirinha que estão fazendo na internet, né? Ouvimos e não julgamos. A gente não pode, a gente não está em posição de julgar ninguém, né? Cada um sabe de si. E cada um tem que fazer o seu melhor, mas com conhecimento, que é o que eu acho que falta muito, que a gente estava falando anteriormente, a gente não faz curso para ser pai e mãe, acho que falta muito estudo das pessoas. As pessoas precisavam estudar um pouco mais e conhecer melhor o filhote da própria espécie. A gente não entende muito bem dos nossos próprios filhotes. Que principais conselhos você deixa, né, dicas para os pais mesmo, né, para que esses filhos se desenvolvam de maneira correta, né? Com um comportamento bom, não com esses maus comportamentos, né? Além de dividir um pouquinho com a escola, né? De aproveitar a existência da escola para esse aprendizado, né? Para esse desenvolvimento cognitivo, né? De socialização. Mas nesse tempo que os pais têm com o filho em casa, primeira coisa, largar o celular. Sim, todo mundo largar o celular. Eu percebo hoje as famílias conectadas ao celular e desconectadas entre elas. Não existe mais o jantar em família. Não sei se você já foi a um restaurante, por exemplo, comigo acontece com frequência. Não sei se eu atraio, né? Porque você já vai pensando nisso. Você vê um casal, às vezes até jovem, eu fico viajando, né? Devem se conhecer há pouco tempo. E assim, os dois no celular. Para que foi no restaurante, gente? Nem se olha no olho. E você vê que as famílias passam muito por essa desconexão. Essa série que viralizou agora, né, a adolescência, o que você percebe muito é uma família se sentindo culpada
por talvez não ter estado tão presente na vida dos filhos. Então, isso começa na escola infantil, né? Não é largar na escola, é participar da escola, é a família ser parceira da escola, é perceberem que não está um contra o outro ali, né? Tem família que paga a escola, parece que paga com raiva. Ir a todas as reuniões. Tem família que você chama para reunião, eu tenho um compromisso esse dia. O compromisso mais importante é a reunião do seu filho. Desmarque o outro compromisso. Eu tenho que trabalhar. Leve um atestado para o seu trabalho. Explique que é uma reunião. Por lei, você tem direito pelo menos uma por ano a participar. E não é porque é creche, porque é escola infantil que não é menos importante. Vá à reunião. Se estiver com dúvida, convoque uma reunião individual. Converse com a professora, converse com a coordenadora. Tire as suas dúvidas, mas sem delegar à escola aquilo que não é tarefa dela. Então, por exemplo, se a escola diz que o seu filho precisa de um acompanhamento psicológico individual, vai atrás. A escola não está falando isso à toa. O pessoal da escola não está ali de brincadeira, está trabalhando. E eles entendem, eles estão olhando o seu filho com um outro olhar. Mas em casa ele não faz isso. Ok, mas se na escola ele faz, vamos entender. Que aí a gente cai no conceito lá da série adolescência. Em casa ele era um anjo. Foi lá na escola, matou a menina. E aí? Né? Em casa ele não faz isso, em casa ele não matou ninguém. Ou né? então, às vezes não faz mal para o outro, mas faz mal para si, como a gente teve o caso, agora recente também no Brasil, da garotinha de 8 anos de idade. Que cheirou desodorante. Por influência de alguma coisa que ela assistiu ali na internet. Sim. Imagina o tamanho da culpa desta família para o resto da vida. Disso ter acontecido, né? É um sentimento de culpa muito grande que eu acredito muito assim. Ninguém está livre disso. Ninguém está livre, inclusive, do que aconteceu lá na série, né? Porque aquela criança provavelmente é um psicopata. Então, por mais que esses pais tivessem estado presentes, talvez eles adiassem um pouco. Porque na vida adulta, depois que ele fosse morar sozinho, se o cara é psicopata, provavelmente em algum momento ele ia cometer algum tipo de crime, né? Vendo uma das visões que a gente pode ter, uma das interpretações que a gente pode ter da série. Mas eu acho que a família, ela precisa não ter essa culpa. Se você tem certeza que você foi presente, é que a mãe, principalmente, né? Nasce uma mãe, nasce uma culpa. A gente sempre acha que está fazendo menos do que poderia. Exatamente. Então, se você está sendo presente, se você faz tudo que você poderia fazer por aquele filho, é uma coisa. Mas se você sente que de verdade você fez menos do que você poderia, aí é uma culpa que vai te perseguir eternamente para o resto da vida. Então, acho que são sensações um pouco diferentes. É horrível, de qualquer forma, ninguém gostaria, né, que acontecesse. Quando você é mãe, impossível você não se colocar no lugar de uma mãe dessa menina, né? Todo mundo que é mãe, eu acho que a gente sente quando uma criança, né, morrem todas as mães um pouquinho, né, por dentro. Sim. Mas se a gente puder ter a consciência limpa de que a gente fez tudo o que a gente poderia, é menos pior. Mas normalmente não é o que acontece, né? Acontece o contrário. É isso, mas observar os sinais, né? Observar aí os sinais, o mudança de comportamento. E também dar ouvidos àquilo que a escola traz pra gente, né? Justamente pra gente tentar buscar uma ajuda e não permitir que aquele problema se torne grande bastante. Fernanda, chegamos até aqui já ao final do nosso programa. Eu te agradeço imensamente pela sua presença. Gente, eu vou deixar aqui o contato da Fernanda, que é o @FernandaKing_palestrante, @FernandaKing_palestrante lá no Instagram. Obrigada pela sua presença e por trazer esse rico conteúdo pra gente novamente. Eu que agradeço, foi ótimo. Até uma próxima oportunidade, tá? Até. É isso aí, gente. Chegamos ao final de mais um nosso programa. Aprendi demais hoje. Espero que você também tenha aprendido, que você tenha gostado do nosso conteúdo de hoje. Muito obrigada pela sua companhia mais uma vez. Uma excelente tarde para você. Beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau.